Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Germani, tá? Sou professor de matemática, tenho um canal aqui no YouTube, só pesquisar Fabrício Germani, tá bom? A galera tava pedindo para que eu corrigisse o simulado que nós fizemos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, os alunos da rede pública, né, estadual, que fizeram em preparação ao SAEB. E esse então é o primeiro simulado que nós fizemos. Eu peguei as questões aqui, vou corrigir as 10 primeiras, depois eu posto as 10 próximas e assim por diante, tá bom? Assim que eles. E agora em setembro a gente terminou o segundo simulado, né? Acho que vão ser 3. E eu pretendo corrigir todos em preparação ao SAEB com vocês, tá bom? Vocês vão perceber que as primeiras questões, galera, é mamão com açúcar, é tranquila, é só uma questão de leitura. Então, aluno, vamos fazer firme, pega firme, faz, lê que você vai conseguir, tá bom? Olha só, vamos lá para a primeira questão, rapidinho. Primeira questão diz assim pra gente, ó, o projeto de uma praça está sendo feito a partir de um plano cartesiano, para facilitar as medidas e demarcar as posições de forma mais precisa. A praça contará com 2 playgrounds de areia e será feito um chafariz em que o centro coincidirá com o centro da praça. Então nós vamos colocar o chafariz lá no meio da praça. O esquema da praça é apresentado a seguir. Aí aqui embaixo vem a perguntinha, ó. O ponto que demarca o centro do chafariz é aonde que está a praça? A praça está aqui, não tá? O centro não fica bem aqui? Então é aqui que nós vamos colocar o chafariz. Galera, o negócio é o seguinte, essa questão estava tão tranquila que mesmo se você errar, você acertava. Por quê? Ó, qual que são as coordenadas desse ponto aqui? X valendo 7. Aqui a gente sempre considera, ó, não está escrito, mas a gente sempre considera na horizontal X, na vertical Y. E aí a gente aprendeu que plano cartesiano sempre é em ordem alfabética. Primeiro nós falamos o valor de x, que é a ordenada, né? A abscissa, desculpa, e o y, que é a ordenada, tá? Mas a gente sempre começa com x e depois isso. Mas mesmo se você confundisse, olha o que ia acontecer. Quanto que tá dando x aqui, ó? Tá dando 7. Quanto que tá dando o y aqui? 7. Mesmo se você inverter e falasse o y primeiro e o x depois, você ia acertar. Porque aqui nesse ponto é o ponto 7 e 7, beleza? Então tá, vamos ver só se você está entendendo. Ó, eu vou marcar esse ponto aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Quais são as coordenadas desse ponto? Aí você vai olhar, como assim, professor? Primeiro a gente vai olhar para o x aqui, ó. Quanto que está dando o x aqui? X está dando 2. Então, 2. E a altura, quanto que é? Ah, aqui está dando 3. Então esse é o ponto 2 e 3. Ele não é o ponto 3 e 2. Porque se você errasse e falasse 3 e 2... x valendo 3 aqui, y valendo 2, sairia bem aqui, ó. Aqui é o ponto 3 e 2. Então, olha a diferença do ponto 2 e 3 para o ponto 3 e 2, né? Foi o que eu falei para você, que mesmo se você errasse, você ainda acertava, porque 7 e 7, e você falar 7 e 7 acaba dando no mesmo lugar, beleza? Então, vamos lá, próxima questão. Olha só. Em uma competição de música, a escolha de cada elemento da apresentação é crucial para impressionar o público e os jurados. Um grupo musical talentoso fará escolhas importantes para sua apresentação. Primeiro, eles devem decidir qual das 3 músicas diferentes eles vão usar como peça de abertura. Em seguida, eles precisam escolher entre 5 músicas distintas para fazer encerrar sua apresentação. Por fim, para tornar sua apresentação ainda mais memorável, o grupo tem à sua disposição 4 coreografias que eles podem escolher para acompanhar a música. Diante de todas essas escolhas, quantas combinações, entregou a paçoca ainda, falou combinações, únicas de abertura, encerramento e coreografia, um grupo pode criar? Pessoal, vou falar o seguinte, eu tenho um método um pouco diferente do convencional nisso daqui. Eu trabalho análise combinatória sem utilizar fórmula. Eu não uso fórmula de arranjo, eu não uso fórmula de combinação, tá? Tanto é que eu quero gravar uma aula específica de análise combinatória só resolvendo exercícios assim, tá bom? Sem ficar usando fórmula de combinação, sem ficar usando fórmula de arranjo. Que foi assim que eu aprendi, tá? Fazendo aula no PapMan, que é um curso que tem para professores, né? Que a gente fazia no IMPA, tá bom? Mas vamos lá. Como que eu vou passar o esquema aqui para você? Você vai fazer o seguinte, cada vez que você tiver escolher alguma coisa, você vai fazer um risquinho aqui, ó, tá bom? O que tem que escolher nesse exercício? Pô, os caras precisam escolher uma música de abertura, então eu vou fazer um azinho, eles têm que fazer uma abertura, eles precisam escolher a música de encerramento e eles precisam escolher a coreografia. Então aqui, ó, 3 escolhas, abertura, encerramento e coreografia, beleza? Você vai fazer isso agora... Agora você vai analisar em cada uma dessas escolhas quantas opções o cara tem. Então vamos lá. Para fazer a abertura, ó, ele falou aqui no início que eles tenham 3 músicas diferentes. 5 músicas para o encerramento, para encerrar. Então eles têm 5 opções.
E de coreografia, cara, 4 coreografias diferentes. Aqui, ó, ele fala que tem 4 coreografias, certo? O que você vai fazer aqui agora? Você vai multiplicar tudo. 3 vezes 5 vezes 4. 3 vezes 5 vai dar 15, vezes 4 vão dar 60 combinações. Beleza? Esse exercício é bem tranquilo. Por quê? Porque abertura, encerramento, coreografia são coisas diferentes. Então você simplesmente, meu irmão, vê quantas opções você tem em cada uma e multiplica. Pelo amor de Deus, não vai somar. Tem gente que soma e aí fica errado. Exercício de combinatória quase sempre é multiplicação, tá bom? Então você simplesmente vai multiplicar. Já vou entregar a paçoca para você. Se você fizer um exercício, às vezes os alunos falaram para mim que no segundo simulado caiu uma que era da menina, que ela tinha que escolher um vestido, nós tinha que escolher uma roupa, um calçado e um acessório. É o mesmo exercício. Tantas opções de roupa, tantas opções de calçado, tantas opções de acessório. Multiplica tudo que você descobre quantas maneiras diferentes ela tem de se vestir, tá bom? Então, nesse aqui, a gente tinha 60 combinações, ok? Ah, ô Fabrício, você não colocou as alternativas? Cara, eu não coloquei, senão vai demorar muito aqui o nosso vídeo, vamos acelerar, tá bom? Outro aqui, ó. O gráfico a seguir, terceira questão, apresenta as taxas de desemprego no Brasil num período de 10 anos, segundo os dados do Index Mundi. Pergunta aqui embaixo, galera. Olha a pergunta aqui embaixo. O gráfico aponta um maior crescimento na taxa de desemprego no período de... Em que ano, cara? Em que passagem de tempo que teve o maior crescimento? Tá na cara que foi aqui, ó. Que é aqui que cresceu, não foi? Aqui também cresceu, né? Mas, ó o pedacinho que cresceu em comparação com isso aqui. Olha o salto que deu, né? Então, vocês vão perceber, galera, que vocês vão ter muitos exercícios de gráfico que vão ser só isso. Aonde teve o maior crescimento. Aonde que teve o menor, né? Onde que desceu mais, por exemplo, assim, tá falando desse jeito. Então, o maior crescimento, galera, é de 2015 para 2016. 2015 a 2016. Não precisa nem fazer conta para você perceber, olha o salto que deu aqui. Beleza? Então, olha aí, mais uma questão que era a questão de leitura, mano. Era só ler que a gente matava ela no peito, beleza? Vamos para a questão número 4. Outra questão também que mesmo assim, se você não domina muito a matemática, é capaz de você chutar e acertar. Essa questão fala o seguinte, ó, o infográfico traz informações sobre o consumo de água no ano de 2018 em um estado brasileiro, em que há uma meta de redução, eles precisam reduzir 10% do consumo de água em um dos setores abaixo. Somente um setor que vai reduzir, tá bom? A intervenção que tem o maior potencial de economia de água será um planejamento focado no setor D. Galera, olha a pergunta. Escolhe um dos setores para você economizar 10%. Em qual destes setores que se eu economizar 10% eu vou estar economizando mais? Gente, é muito gritante que essa opção aqui é a irrigação. Aqui tem 66%, é o maior pedaço. Se tu economizar 10% desse pedaço, ele vai ser maior do que qualquer um dos outros 10%. Então, essa aqui é outra, cara, que era basicamente a gente ler com calma. Eu sei que a gente faz primeiro a prova de português, são 32 questões, são vários textos, né? Tanto é que eu dei essa dica para os meus alunos, que eu já corrigi isso aqui em sala com eles, e eu estou dando essa dica, falando, galera, pula, começa a matemática primeiro. Matemática, as questões, normalmente as primeiras são bem curtas, são bem simples. Deixa para você pegar matemática fresquinha no seu cérebro, que muitas coisas vão ser presentes, que vão vir de graça assim para você, tá bom? E aí depois você vai para português, que eu sei que são questões um pouco mais extensas, tem bastante texto, tá? Cansa um pouquinho mais para a gente ler, são 32, se não me engano, né? Então no Saeb eu dei essa dica para os meus alunos, falei, cara, começa por matemática. Mesmo que você não seja bom de matemática, comece por matemática. Você vai receber vários presentes nas primeiras questões. Terminou matemática? Volta para português e aí manda ver, tá bom? Mas é só uma sugestão, não é uma obrigação, não é obrigatório, tá bom? Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte: um grupo de voluntários planeja pintar uma parede da escola. A parede tem 10 metros de largura por 3 metros de comprimento. Então a parede é 10 por 3, tá bom? Os voluntários sabem que um galão de tinta cobre 5 metros e custa 50 pila. Qual que vai ser o total que nós vamos gastar? Primeiro, a gente precisa saber quantos galões a gente precisa. Pessoal, cálculo de área. Área é isso aqui, ó. Eu quero pintar tudo isso aqui. Toda essa região aqui é a minha área.
Tá bom? Então, para fazer cálculo de área, é o famoso base vezes altura. Então, 10 por 3, 10 vezes 3 são 30 metros quadrados. Pô, 30 metros quadrados, cara. Agora, cada galão faz 5 metros. Meu irmão, tabuada do 5. Tabuada do 5 para você chegar no 30. Entendeu? Mas, claro, 30 dividido por 5 são 6 galões. Mas, professor, eu não sou bom de tabuada. Então, filho, 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 6, 7, 8, 9, 10. 5 vezes 3, 11, 12, 13, 14, 15. Eu costumo dizer para os meus alunos, vocês sabem a tabuada, porque vocês sabem contar nos dedos. Você tem preguiça. Não fica querendo adivinhar a coisa. Arma a continha, nem que você chegue no cantinho ali da folha e faça isso aqui. 5 vezes 4, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, blá, 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 até você chegar. Você entendeu? Vocês sabem a tabuada sim, vocês têm preguiça, certo? Então tá. Então, 30 dividido por 5, a gente vai precisar de 6 galões, tá bom? Quanto que tem cada galão custa? R$50. Então, R$50 vezes 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5 é 30. A gente vai gastar R$300. Eita parede, cara, da bexiga, tá bom? Você vai ter que gastar R$300 para pintar essa parede. Próximo exercício. Na eleição para um grêmio estudantil de uma escola, disputaram duas chapas, a chapa A e a chapa B. Votaram nessa eleição 120 pessoas. Aqui é outro exemplo de exercício que muita gente sabe fazer e errou porque não leu com atenção, tá bom? Presta atenção. São 120 pessoas. A chapa A venceu com 60%, não teve votos brancos e nem nulos. A chapa A venceu com 60% dos votos. Então, a chapa A teve 60%. Mas a pergunta não é a chapa A, A chapa B obteve quantos votos? O que a galera fez? Calculou 60% e deixou. Cara, se você fez 60%, você fez a chapa A, você não fez a chapa B. Mas tudo bem, eu ainda dou desconto. Se você calculou 60%, só que depois desconta, vê o que falta para dar os 120 e beleza, tá? Mas se a chapa A teve 60, é porque a chapa B teve 40. Então basta a gente fazer 40%. E aí agora de novo, você fala as coisas pra gente, eu tenho que falar a verdade. Porcentagem é conteúdo fácil, tá bom? É só multiplicar e dividir por 100. Não tem enrolação. Quer ver um negócio? 40% é 40 sobre 100. Vezes, aí você pega o valor, 120. Só aqui, para quem já fez um pouquinho, prestou atenção nas aulas, já está gritando, corta o zero, corta o zero, corta o zero. Eu não vou cortar o zero. Vou fingir que eu não sei cortar zero. Então, simplesmente multiplica e depois nós vamos dividir, tá? 0, 0, 0. Vou fazer igual vocês fazem, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. Armei a continha, 4.800. Então, 4.800. E o que tem aqui embaixo? Um 100. De novo, corta o zero, corta o zero. Não quer cortar o zero? Tudo bem. Deixa eu te explicar um truque que vai facilitar muito a sua vida. Principalmente quando não dá para cortar zero. Aonde está a vírgula do número 4.800? Tá no final, não tá? Porque ele não tem vírgula. Quando ele não tem vírgula, ela tá no final. A gente considera assim, tá bom? Quantos zeros a gente tem aqui embaixo? 2. Então, você vai pular dois números para a esquerda. Pula 2 números. A vírgula vai parar bem aqui, entre o 8 e o 0, né? Ou seja, 48,0. Isso aqui é a mesma coisa que 48 votos. Tá bom? Então, assim, aluno, porcentagem é um conteúdo que é para ser fácil. Eu quero saber quanto que é 15% de 300. Cara, é só multiplicar por 15. E depois divide por 100. Como assim, professor? 300 vezes 15. 0, 0. 5 vezes 3, 15. E aqui, 300, tá? Deu 4.500, não deu? Então, aí você vai fazer 4.500 e agora divide por 100. Vou te ensinar. Corta os dois zerinhos. O que deu? 45. Então, não tem desculpa, cara, pra gente não saber fazer porcentagem, tá bom? É só multiplicar e dividir por 100. Tá? Então, toma cuidado para não cometer erros de atenção do tipo calcular os 60% bonitinho, certinho e esquecer, então, de subtrair. Porque se você fizer os 60%, você não está fazendo a chapa A, você está fazendo a chapa B. Tá bom? Vamos lá, próximo exercício.
Cara, esse exercício aqui é da hora. Esse aqui é o seguinte, ó. Deixa eu explicar uma parada para vocês. A Catarina ganhou em seu aniversário um jogo de enigmas com desafios matemáticos. Para vencer a rodada em que está do jogo, ela precisa determinar a localização de um número na reta numérica real. A carta que ela retirou, na qual está marcada a localização do número na reta numérica, é a seguinte. Pá, beleza. Tem que achar esse ponto. Qual das opções representa aquele ponto ali? Qual delas que é? Vou te dar um esquema. Primeira coisa, tá vendo esse E aqui? Esse E, ele é o número de Euler, tá? O número de Euler, deixa eu só confirmar uma parada aqui rapidinho pra gente. Quanto que é o número de Euler mesmo? Que eu esqueci. O número de Euler eu acho que é uns 2,7, alguma coisa assim. Cadê? Deixa eu abrir o Google Chrome aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Número de Euler. Número de Euler. Número de Euler é 2,7. É isso mesmo, eu falei certo, tá? Então assim, ó. O número de Euler, ele é igual ao π. O π não é esse símbolo aqui, a gente não usa ele como 3,14? Então, o número de Euler é esse ezinho aqui e ele é considerado como 2,7. Beleza? Tá. O que é outra coisa que eu quero te mostrar? Repara o seguinte, esse número, ele está um pouquinho antes da metade. Então, mais ou menos se aqui fosse 2,5, né? Entre o 2 e o 3. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte. Pensa na reta numérica como sendo as raízes quadradas. Você fala, como assim, professor? Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. O 2, cara, ele é raiz quadrada de quem? Raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 4. Raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que 5. Então, cara, olha só, dá uma olhadinha. Entre o 2 e o 3, ou seja, entre raiz de 9 e raiz de 4, então tem aqui raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Estão espremidos aqui nesse meio, não estão? Então, ó, então já vamos lá. Raiz de 2. Pô, raiz de 2 ia estar por aqui nesse meio, não ia? Então já não é o número, já não é raiz de 2. O número de Euler é 2,7, é mais da metade, ele estaria um pouco mais para cá. Então já não é o número de Euler também. Então vai eliminando. 5/2 é 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5, é exatamente a metade. Que também não é, porque o número que a gente quer é menos da metade. Raiz de 5 é aquilo que eu falei para você, ó, tá espremido aqui, ó, bem pertinho, então já achei a minha resposta, até porque raiz de 3 vem antes da raiz do 4, né? Então raiz de 3 estaria por aqui, ó, espremido. Você já pensou na reta numérica dessa maneira, como sendo, tipo assim, raízes quadradas, né? Então vamos lá. Então essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, ó, já começamos a ter que usar um pouquinho mais o cérebro, dar uma pensadinha aqui, tá? Vamos para a próxima, vamos para 8 rapidinho, seguindo a 9 e a 10 a gente encerra, tá? Ó, questão... Uma empresa de tecnologia está investindo na especialização de seus colaboradores. Os funcionários podem escolher entre 4 áreas diferentes. Então, a primeira coisa, escolher uma área. Quantas opções ele tem, Fabrício? 4. Que é programação, design, análise de dados, gerenciamento de projeto. Além disso, cada área possui 4 opções de tema para pesquisa. Então, depois eles precisam pesquisar um tema, certo? Precisa de um tema para pesquisa. Quantas opções eles vão ter? 4 também. Quantas configurações de especializações diferentes podem ser formadas, considerando as opções de escolha de área e de a possibilidade do tema de pesquisa. Aí, ó, só 4 vezes 4, 16. Aquilo, ó, mamão com açúcar, aquela que a gente fez agora há pouco, tá vendo? Vamos para a próxima, rapidinho. A Anatel acompanha a qualidade de telefonia móvel, tá? Ah, peraí, que tem um pedacinho aqui. Aqui a questão tá aqui embaixo. Ó, a Anatel acompanha a qualidade de telefonia móvel, blá 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 blá, né? Já estamos cansados. Cada indicador de desempenho possui uma meta a ser alcançada mensalmente pela prestadora de serviço. Pela prestadora e a prestadora que não alcançar as metas, blá blá blá, está sujeito. Vamos olhar lá embaixo a pergunta já? Assim que a gente faz, né? Considerando o intervalo de 2015 a 2022, opa, peraí, é daqui até aqui, ó. Então isso aqui joga fora, hein? É desse intervalo, ó. Os anos sucessivos, um depois do outro, não é para pular, não tem pulo, né? Tá?
Os anos sucessivos em que houve a maior variação percentual do cumprimento de metas foram de maior variação em que houve a maior variação do cumprimento de metas. Aonde que houve a maior variação do cumprimento de metas? Opa, beleza? Oh, voltei, desculpa, precisei dar uma pausa aqui rapidinho. Deixa eu ler de novo com vocês aqui. Ó. Considerando o intervalo dos anos de 2015 a 2022, os anos sucessivos em que houve a maior variação no percentual de cumprimento de metas foi... Cara, aqui é o seguinte, aqui é a mesma questão que a gente fez anteriormente, onde teve a maior variação. E maior variação pode ser tanto para crescer quanto para diminuir, variou, tá? Se você bater o olho aqui, ó, nesse pedaço, em qual pedaço houve maior diferença? Aqui, né, galera? Que foi onde mais a gente subiu, né? Tá, você quer fazer matematicamente? Beleza, você vai subtrair todas as porcentagens. Esse menos esse, você vai descobrir a variação. Você vai fazer esse menos esse menos esse. Aonde você vai ter visualmente e matematicamente, olha aqui, ó, esse valor aqui em 2018 foi de 69,2%. Em 2017 foi de 58,1%. Se a gente subtrair, olha só, vai dar 1. Cara, foi 11,1, variação no caso para mais, porque cresceu. Em todos os outros, ó, 72 para 78, mais ou menos um 6 ou 5, por aí. Então, visivelmente ali, de novo, a gente não precisava nem fazer muita conta. A gente conseguiria ver só de bater o olho, tá? Que foi no intervalo aqui, ó, de 2017 para 18, letra B, tá bom? Desculpa aí, eu tive que fazer uma pausa rápida, mas eu já voltei, como os outros. E aí, agora, para encerrar a saideira, olha só, questão... número 10. Uma empresa de alimentos está desenvolvendo uma nova embalagem para o molho de tomate. A Thaisa, a melhor designer da empresa, criou a planificação. Lá que a gente tem a nossa planificação. Então vamos lá. A nova embalagem tem a forma de uma figura geométrica espacial que recebe o nome de... Como que é o nome disso aqui, galera? Imagina essa caixinha, cara, essa caixinha, primeiro, a base dela vai ser isso aqui, a parte de baixo e aqui provavelmente a parte de cima, se você fechar. Então, só nessa daqui você tem um pentágono, 5 lados. Então você já vai chutar em alguma coisa que tem a ver com pentágono, né? Só que no caso a gente tem o quê? Repara que todas essas figuras aqui, se você formar, cara, como é que eu vou tentar desenhar isso? Deixa eu tentar desenhar isso. Ó, acho que seria um negócio assim, né? Ó, caixinha seria essa caixinha aqui, né? Todas essas laterais seriam planas, né? A gente teria lados planos aqui, tudinho. E aí, nesse caso, a gente vai ter, então, o nosso famoso prisma de base pentagonal. Beleza? Então não é nada de pentágono. Pentágono é só essa daqui. A gente tem um prisma de base pentagonal. Beleza, galera? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? Deu para corrigir pelo menos as 10 primeiras. Eu sei que foi um pouco corrido, eu vou fazer os outros com mais calma, só que também o vídeo fica muito longo se a gente fizer isso, tá? Então, muito obrigado. Deixa seu like aí, avisa, compartilha aí. Eu vou gravar os próximos e a gente vai corrigindo tudo, se Deus quiser. Um abraço, até mais.